Cachorro Caramelo fiel até no velório. Ninguém acreditou quando ele começou a pular no falecido. Ninguém ali imaginava que um cachorro caramelo, conhecido apenas por seguir Dona Lúcia pelas ruas do bairro, fosse transformar completamente o rumo daquela despedida silenciosa. Entre o cheiro forte de flores, o café passado na hora e os cochichos contidos, Caramelo rompeu a formalidade ao pular insistentemente sobre a pessoa deitada, causando espanto, desconforto e uma sensação difícil de explicar. O que parecia apenas um comportamento inadequado logo despertaria perguntas que ninguém estava preparado para responder. A partir daquele momento, pequenas mudanças começaram a surgir na rotina de Dona Lúcia e de todo o bairro. O cachorro passou a agir de forma diferente, recusando-se a sair de casa, reagindo a objetos específicos e chamando atenção para detalhes que todos preferiam ignorar. Enquanto isso, Dona Lúcia lutava contra o próprio orgulho e o medo de enfrentar promessas antigas que ficaram guardadas no silêncio de um quarto fechado. Cada gesto de Caramelo parecia carregar um aviso, e cada decisão tomada por ela exigia coragem, esforço e sacrifício. Essa história se desenrola ao longo de meses em um bairro tradicional do interior, onde a fé, as conversas na calçada e os encontros na praça moldam destinos. O que começa com estranhamento se transforma em laços, reconciliações e escolhas que mudam vidas. E tudo isso acontece de forma gradual, com dores, perdas simbólicas e conquistas que não vêm sem custo. Antes de continuar, curta este vídeo, escreva nos comentários de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história emocionante até o fim. Agora, prepare-se para descobrir como a lealdade silenciosa de Caramelo e a força de Dona Lúcia vão revelar verdades escondidas, unir uma comunidade inteira e mostrar que, às vezes, os maiores sinais vêm de quem não usa palavras. O salão simples estava tomado por um silêncio pesado, desses que não se explicam, apenas se sentem no peito. As paredes claras pareciam ainda mais frias naquela manhã nublada, e o cheiro das flores misturado ao café recém-passado se espalhava pelo corredor estreito. Algumas mulheres sentavam-se em cadeiras de plástico, abanando-se com leques improvisados de papelão. Outras murmuravam orações baixas, quase sussurradas, como se temessem quebrar algo invisível. Dona Lúcia estava sentada na primeira fileira, com as mãos entrelaçadas no colo. O vestido escuro, usado apenas em ocasiões importantes, parecia pesado sobre seu corpo. Seus olhos, embora abertos, pareciam olhar para dentro, perdidos em pensamentos que ninguém ali conhecia por completo. Ao seu lado, Caramelo permanecia deitado, quieto demais para quem o conhecia bem. Caramelo era um cachorro caramelo como tantos outros das ruas brasileiras. Porte médio, pelo curto, orelhas sempre atentas e um olhar que parecia entender mais do que deveria. Era conhecido no bairro por acompanhar Dona Lúcia em suas caminhadas matinais até a padaria, por esperar pacientemente na porta da igreja durante as missas e por se deitar ao sol na praça central nas tardes de domingo. Nunca foi agressivo, nunca incomodou ninguém. Apenas estava sempre presente. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Desde que havia entrado no salão, Caramelo não conseguia relaxar. Seu focinho se movia sem parar, captando cheiros, emoções, tensões no ar. As pessoas atribuíam seu comportamento ao ambiente estranho, mas Dona Lúcia sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Era como se o cachorro estivesse tentando dizer algo que ela ainda não conseguia ouvir. O espaço à frente, cercado por flores e velas apagadas, mantinha todos em respeito absoluto. Ninguém falava alto, ninguém se aproximava demais. Até as crianças haviam sido orientadas a permanecer do lado de fora. Era um momento de recolhimento, de despedida simbólica, de fechamento de um ciclo que todos acreditavam já estar encerrado. Foi então que Caramelo se levantou. Primeiro, apenas sentou, o corpo rígido. Depois, começou a andar em círculos curtos, as unhas fazendo um leve som no chão frio. Dona Lúcia pousou a mão sobre sua cabeça, tentando acalmá-lo. Fica quietinho, meu filho, sussurrou, quase sem voz. Mas Caramelo não obedeceu. De repente, num movimento rápido que ninguém esperava, ele correu alguns passos à frente e pulou. Um salto desajeitado, mas insistente, direcionado ao centro de toda aquela tensão silenciosa. O impacto foi pequeno, mas o gesto causou um burburinho imediato. Meu Deus! Exclamou uma senhora ao fundo. Segura esse cachorro! Disse outra, levantando-se aflita. Que falta de respeito! Cochicharam. Caramelo pulou de novo. E mais uma vez. Não havia agressividade, não havia raiva.
Era como se ele tentasse alcançar algo que só ele percebia. Seu rabo se movia de forma nervosa, e ele emitia pequenos sons, baixos, quase como gemidos contidos. Dona Lúcia levantou-se num susto, sentindo o coração acelerar. Seu rosto ficou quente, e a vergonha misturou-se com um medo estranho, difícil de nomear. Caramelo! Chamou, com firmeza e desespero. Alguns homens se aproximaram para afastar o cachorro, mas Dona Lúcia foi mais rápida. Segurou a coleira improvisada, feita de corda fina, e puxou-o para perto de si. Caramelo resistiu por alguns segundos, olhando fixamente para frente, como se implorasse para ficar. O salão estava em alvoroço. O silêncio solene havia sido quebrado, e nada parecia capaz de restaurá-lo da mesma forma. Esse cachorro nunca fez isso, disse Dona Lúcia, com a voz trêmula, mais para si mesma do que para os outros. Animal sente coisas que a gente não entende, comentou Rosa, uma das senhoras do terço, tentando amenizar a situação. A cerimônia continuou, mas o clima havia mudado. O desconforto pairava no ar, e muitos olhares se voltavam para Dona Lúcia e Caramelo, alguns de julgamento, outros de curiosidade. Ao deixarem o local, Caramelo caminhava colado às pernas dela, ainda inquieto. Do lado de fora, o vento frio trouxe o cheiro da rua molhada pela garoa da madrugada. O sino da igreja próxima bateu lentamente, marcando as horas como fazia todos os dias, indiferente ao turbilhão interno de Dona Lúcia. No caminho de volta para casa, Caramelo parou diversas vezes, recusando-se a seguir. Farejava o chão, olhava para trás, puxava a corda com insistência. Dona Lúcia sentia o braço doer, mas não brigou com ele. Algo dentro dela dizia que aquele comportamento não era gratuito. A casa de Dona Lúcia era simples, antiga, com paredes grossas e janelas de madeira. O quintal pequeno guardava um pé de manjericão, algumas plantas e um sino enferrujado pendurado perto da porta dos fundos, colocado ali anos atrás mais por costume do que por necessidade. Ao entrarem, Caramelo correu direto para dentro, ignorando a água e a comida que o aguardavam. Ele parou diante da porta do quarto que permanecia fechada havia muito tempo. Sentou-se ali, imóvel. Dona Lúcia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aproximou-se devagar, apoiando-se na parede. Aquele quarto era evitado, quase esquecido, mantido intacto por medo, por promessa, por orgulho. Ninguém entrava ali, nem mesmo para limpar. Não, Caramelo, murmurou, sentindo os olhos marejarem. O cachorro levantou-se e encostou o focinho na porta, soltando um leve som, baixo e contínuo. Não era latido. Era um pedido. Dona Lúcia recuou um passo. Seu coração batia forte, e a respiração ficou curta. O que havia acontecido mais cedo não saía de sua cabeça. A vergonha, os olhares, o salto inesperado. Tudo parecia ligado de alguma forma que ela ainda não compreendia. Naquela noite, o bairro comentaria o ocorrido. Uns diriam que foi apenas instinto. Outros, exagero. Mas para Dona Lúcia, algo havia sido despertado. Uma inquietação antiga, guardada junto com aquele quarto fechado. Caramelo deitou-se diante da porta e ali permaneceu, vigilante, como se tivesse assumido uma missão silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, Dona Lúcia não conseguiu dormir direito. O ranger da casa antiga, o vento nas frestas da janela e o som distante da praça pareciam diferentes. O silêncio que Caramelo havia quebrado naquele salão agora ecoava dentro dela. E nada, absolutamente nada, seria igual a partir daquele dia. A madrugada passou arrastada, como se o tempo tivesse decidido desacelerar apenas para Dona Lúcia. Ela despertava a cada pequeno ruído da casa antiga, ao estalo da madeira esfriando, ao assobio do vento entrando pela fresta da janela. Em todos esses despertares, havia sempre a mesma imagem ao fundo do corredor, Caramelo deitado diante da porta fechada do quarto, imóvel como uma sentinela. Quando o dia finalmente clareou, a luz entrou tímida, desenhando sombras longas no chão de cimento. O cheiro do café que Dona Lúcia preparou parecia diferente, mais fraco, como se o ar estivesse pesado demais para carregá-lo. Ela apoiou a mão na mesa da cozinha, respirou fundo e observou Caramelo, que permanecia atento, olhos fixos no corredor. Era estranho ver aquele cachorro tão quieto. Caramelo sempre fora ativo, curioso, gostava de seguir os sons da rua, os passos dos vizinhos, o canto distante dos passarinhos. Naquela manhã, porém, parecia preso a um único propósito.
Dona Lúcia tentou manter a rotina. Lavou o rosto, trocou de roupa, varreu o quintal. O sino enferrujado balançou levemente com o vento, emitindo um som quase imperceptível. Caramelo ergueu as orelhas na mesma hora, como se reconhecesse naquele objeto algo importante. Ela percebeu, mas preferiu ignorar. Aos poucos, o bairro foi acordando. O som da rádio na casa de seu Anselmo, o barulho do portão de Rosa abrindo, o vendedor de pão passando de bicicleta. Dona Lúcia costumava sair cedo para caminhar, mas naquele dia não conseguiu. Algo a mantinha presa dentro de casa. Caramelo aproximou-se dela devagar e encostou o focinho em sua perna. O contato fez Dona Lúcia estremecer. Havia ali uma confiança silenciosa, quase uma cobrança afetuosa. Ela se agachou com dificuldade e acariciou pelo curto, sentindo o calor do corpo dele. Eu sei que você quer me mostrar alguma coisa, murmurou, mais para si mesma do que para o cachorro. Caramelo respondeu com um leve movimento de cauda e voltou a se posicionar diante da porta do quarto. O quarto fechado sempre fora uma regra não escrita naquela casa. Dona Lúcia evitava até passar pelo corredor. Quando precisava, desviava o olhar. Guardava ali não objetos, mas sentimentos que nunca soube organizar. Abrir aquela porta significava encarar promessas antigas, escolhas adiadas, palavras que ficaram presas no peito. Ela tentou se distrair. Ligou a televisão, mas não prestou atenção. Pegou um pano para limpar a sala, mas logo desistiu. O olhar sempre retornava ao mesmo ponto. No meio da manhã, alguém bateu palmas no portão. Dona Lúcia suspirou, ajeitou o cabelo e foi atender. Era Rosa, com sua bolsa grande pendurada no braço e o terço enrolado na mão. Eu vim saber como você está, disse Rosa com delicadeza. Ontem foi um dia pesado. Dona Lúcia forçou um sorriso e abriu o portão. Rosa entrou, olhando ao redor, sentindo o clima da casa. E o Caramelo? Nunca vi ele daquele jeito, comentou, baixando a voz. Ele anda estranho desde ontem, respondeu Dona Lúcia. Não sai da frente daquele quarto. Rosa seguiu o olhar dela e franziu a testa. Aproximou-se devagar, respeitando o espaço do cachorro. Às vezes, as coisas guardadas pedem para ser vistas, disse, com um tom sereno, típico de quem já viveu muito. Dona Lúcia sentiu um nó na garganta. Não respondeu. As duas sentaram-se na cozinha. Rosa falou sobre o grupo do terço, sobre a festa junina que começava a ser organizada na praça, sobre como o bairro estava precisando de união. Dona Lúcia ouvia, mas estava distante. Cada palavra parecia bater na porta que ela se recusava a abrir. Quando Rosa foi embora, o silêncio voltou a ocupar a casa. Caramelo não se moveu. O dia avançou lentamente. O sol entrou mais forte pela janela da sala, revelando partículas de poeira dançando no ar. O calor aumentou, trazendo consigo o cheiro do asfalto da rua e das plantas do quintal. No início da tarde, Dona Lúcia sentou-se no sofá, cansada. Sentiu o peso dos anos nas pernas, nos ombros, no coração. Olhou novamente para o corredor e algo dentro dela cedeu. Levantou-se com esforço e caminhou até a porta do quarto. Caramelo imediatamente se aproximou, o corpo tenso, os olhos atentos. Chega, disse ela, com voz baixa, mas firme. Não vou mais fingir que isso não existe. Suas mãos tremiam quando tocaram a maçaneta. Havia anos que ela não fazia aquilo. Respirou fundo, sentindo o cheiro da casa misturado à madeira antiga. Ao abrir a porta, um ar parado escapou, trazendo consigo um aroma de tempo guardado. O quarto estava exatamente como fora deixado. A cama arrumada, o guarda-roupa fechado, a comoda com objetos alinhados. A luz que entrava pela janela empoeirada desenhava faixas claras no chão. Caramelo entrou primeiro, caminhando devagar, farejando cada canto. Não pulou, não correu. Apenas observava. Dona Lúcia sentiu os olhos marejarem. Cada detalhe despertava lembranças. O tecido da colcha, o som distante da rua entrando abafado, o render suave do piso. Ela deu alguns passos e sentou-se na beira da cama. O peso emocional era quase físico. Caramelo aproximou-se e deitou ao lado dela, encostando a cabeça em sua perna. Está vendo, Caramelo? Tudo parado, como eu deixei, disse ela, com a voz embargada. O cachorro levantou-se e caminhou até a comoda. Com o focinho, empurrou levemente um objeto.
Um livro de capa dura caiu no chão, abrindo-se ao meio. Dona Lúcia levou um susto e se levantou. Aproximou-se e abaixou-se com dificuldade para pegar o livro. Entre as páginas, algo deslizou e caiu ao chão. Era uma carta antiga, dobrada várias vezes, com o papel já amarelado pelo tempo. O coração de Dona Lúcia disparou. Ela reconheceu aquela letra imediatamente. Sentou-se novamente na cama, segurando a carta com cuidado, como se fosse frágil demais. Caramelo sentou-se diante dela, atento, como se aguardasse. Ela demorou alguns segundos antes de abrir a carta. Quando finalmente leu as primeiras linhas, sentiu uma mistura de saudade, culpa e alívio. As palavras falavam de promessas simples, de planos que não se concretizaram, de pedidos de compreensão nunca respondidos. Lágrimas escorreram silenciosas por seu rosto. Não era tristeza pura. Era reconhecimento. Era perceber que havia passado tempo demais evitando aquele momento. Eu guardei isso tudo aqui, sussurrou, olhando ao redor. E você sabia, não sabia? Caramelo inclinou a cabeça, atento, e soltou um leve som, quase um suspiro. Dona Lúcia passou a tarde inteira naquele quarto. Abriu gavetas, organizou objetos, separou papéis. Cada descoberta vinha acompanhada de emoções diferentes. Algumas doíam, outras aqueciam o peito. O sol foi se pondo lentamente, mudando a cor da luz no ambiente. O bairro, lá fora, seguia seu ritmo. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nos portões, o cheiro de comida começava a se espalhar. A casa de Dona Lúcia, antes fechada em si mesma, parecia respirar novamente. Quando a noite caiu, ela saiu do quarto com Caramelo ao seu lado. Deixou a porta aberta. Preparou algo simples para comer, mas o apetite era pouco. Sentou-se à mesa e pensou em tudo que havia evitado por tanto tempo. Percebeu que o gesto de Caramelo no dia anterior não fora descontrole. Fora insistência. Amor. Lealdade. Antes de dormir, Dona Lúcia caminhou até o quintal. O sino balançou novamente com o vento, emitindo um som mais claro agora que o ar estava mais leve. Caramelo olhou para ele e, pela primeira vez desde o ocorrido, pareceu relaxar. Naquela noite, Dona Lúcia dormiu melhor. Não profundamente, mas com o coração menos pesado. O quarto continuava ali, aberto, presente. E Caramelo dormiu aos pés da cama dela, vigilante, mas em paz. A casa havia começado a falar. E Dona Lúcia, finalmente, estava disposta a ouvir. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas perceptíveis, como quando o vento muda de direção e só depois se entende que o clima já não é o mesmo. Dona Lúcia acordava mais cedo, abria a janela sem hesitação e deixava a luz entrar no corredor onde antes reinava a penumbra. A porta do quarto permanecia aberta, e isso, por si só, já transformava o ar da casa. Caramelo acompanhava cada movimento. Caminhava atrás dela, sentava-se perto enquanto o café passava, observava atento quando ela parava diante da porta aberta, como se ainda estivesse se acostumando com a novidade. O cheiro do quarto agora se misturava ao restante da casa, trazendo lembranças, mas também uma sensação de recomeço. Naquela manhã, Dona Lúcia decidiu sair para caminhar. Amarrou a corda no pescoço de Caramelo, calçou os sapatos e respirou fundo antes de abrir o portão. O sol estava mais quente, e o céu, limpo. A rua parecia mais barulhenta, cheia de vida. Caramelo puxava levemente a corda, animado como não ficava havia dias. Seus passos eram firmes, o rabo erguido. Passaram pela casa de seu Anselmo, que lixava uma peça de madeira no quintal. Bom dia, Dona Lúcia, chamou ele, limpando o suor da testa. Vi que a porta do quarto ficou aberta ontem à noite. Ela hesitou por um instante, mas respondeu com sinceridade. Ficou. Acho que já estava na hora. Seu Anselmo sorriu com compreensão. Era um homem simples, mãos calejadas, olhar bondoso. Sempre teve admiração silenciosa por Dona Lúcia, e sua motivação era clara: sentir-se útil, ajudar onde pudesse. Se precisar de ajuda com alguma coisa, é só chamar, disse ele. Continuaram andando. Na esquina, encontraram Rosa, sentada no banco da praça com outras senhoras. Elas conversavam animadamente sobre a festa junina que se aproximava, sobre as bandeirinhas, as comidas típicas e a música que animaria as noites frias. Rosa levantou-se ao ver Dona Lúcia. Você está com outra cara, comentou, aproximando-se.
mais leve. Dona Lúcia sorriu de forma tímida. Caramelo sentou-se ao lado dela, como se fizesse parte da conversa. A gente vai precisar de ajuda para organizar a quermesse, continuou Rosa. E pensei em usar sua casa para guardar algumas coisas, já que fica perto da praça. Dona Lúcia sentiu um aperto no peito. Sua casa sempre fora refúgio, nunca ponto de encontro. O impulso inicial foi recusar, mas algo a fez respirar fundo. Eu vou pensar, respondeu. O grupo se despediu, e Dona Lúcia seguiu seu caminho. O bairro parecia observá-la. Olhares curiosos, sorrisos discretos. O episódio no velório ainda era comentado, mas agora com outro tom. Alguns diziam que Caramelo tinha sentido algo diferente. Outros, que foi apenas um sinal de apego. Para Dona Lúcia, pouco importava. Ela sabia o que sentirá. Ao voltar para casa, Caramelo correu direto para o quintal. Aproximou-se do sino e, com o focinho, empurrou-o levemente. O som ecoou suave, mas claro. Dona Lúcia parou e observou. Aquele sino sempre estivera ali, mas nunca fora usado. Era um costume antigo, de chamar alguém dentro de casa, de avisar presença. Um hábito esquecido. Ela se aproximou e tocou o sino com a mão. O som se espalhou pelo quintal, trazendo uma sensação estranha de abertura, de convite. Talvez seja isso, murmurou. Nos dias seguintes, a rotina de Dona Lúcia mudou gradualmente. Ela voltou a frequentar a igreja, sentou-se novamente no banco da praça, aceitou o convite para o café da tarde na casa de uma vizinha. Cada pequeno passo exigia esforço. Havia sempre o medo de se expor, de mostrar fragilidades, mas Caramelo estava sempre ali, como âncora silenciosa. Certo dia, ao retornar do mercado, Dona Lúcia encontrou a rua parcialmente interditada. Homens trabalhavam em uma obra, quebrando o asfalto para consertar canos antigos. O barulho era intenso, o cheiro de poeira se espalhava. Caramelo ficou inquieto. O caminho habitual estava bloqueado. Eles precisaram dar uma volta maior, passando por ruas que Dona Lúcia não percorria havia anos. O cansaço bateu, as pernas doeram, e ela precisou parar algumas vezes. Esse desvio inesperado trouxe um novo olhar sobre o bairro. Casas antigas sendo reformadas, jardins esquecidos, histórias que pareciam adormecidas. O ambiente estava mudando, assim como ela. Naquela tarde, seu Anselmo apareceu no portão com uma pequena caixa de ferramentas. Vim ver se a senhora precisa de ajuda com aquele quarto, disse, meio sem jeito. Posso arrumar uma prateleira, consertar a janela. Dona Lúcia hesitou. O orgulho falou alto por alguns segundos. Mas então lembrou-se da carta, do peso que carregara sozinha por tanto tempo. Pode ser, respondeu. Mas só um pouco. Trabalharam juntos. Seu Anselmo falava pouco, mas sua presença era reconfortante. O som da madeira sendo ajustada, o cheiro de verniz, tudo trazia uma sensação de cuidado. Caramelo acompanhava cada movimento, sentando-se ora ao lado de um, ora de outro. Enquanto arrumavam o quarto, Dona Lúcia encontrou mais objetos guardados. Fotografias antigas, pequenos presentes, lembranças que ela decidiu não esconder mais. Separou algumas para guardar, outras para doar. Cada decisão tinha um custo emocional. Desapegar doía, mas libertava. No final da tarde, Rosa apareceu com algumas senhoras. Viemos ver se a senhora aceitou a ideia da quermesse, disse ela, sorrindo. Dona Lúcia olhou ao redor. A casa estava diferente. O quarto, mais claro. O quintal, organizado. Caramelo, deitado ao sol. Aceitei, disse, com voz firme. A casa pode ser usada. As mulheres comemoraram. A decisão trouxe consequências imediatas. A casa passou a receber gente, risos, conversas. Caixas de bandeirinhas, sacos de milho, panelas grandes começaram a ocupar o espaço. Para Dona Lúcia, aquilo foi um desafio. O silêncio que sempre a acompanhará dava lugar ao barulho. Às vezes, sentia vontade de se fechar novamente. Em certos momentos, retirava-se para o quarto, sentava-se sozinha e respirava fundo. Caramelo percebia. Quando ela se isolava demais, ele se aproximava, encostava a cabeça em seu colo, lembrando-a de que não estava sozinha. O bairro se transformava junto com a casa. A praça ganhava novas cores, os ensaios começavam,
A expectativa crescia. O cheiro de comida típica se espalhava, misturado ao som de risadas. Uma tarde, Dona Lúcia sentou-se na praça ao entardecer, observando o Caramelo brincar perto do banco. O céu tingia-se de laranja, e o sino da igreja tocava ao longe. Rosa sentou-se ao lado dela. Sabe, comentou, às vezes a gente precisa de alguém que não fala para nos fazer ouvir. Dona Lúcia sorriu, os olhos marejados. Eu demorei para entender isso. O episódio do velório já não era apenas lembrança constrangedora. Tornará-se ponto de partida. O gesto de Caramelo começava a fazer sentido não só para Dona Lúcia, mas para todos ao redor. O bairro percebeu primeiro. A mudança estava em curso. E Caramelo, com sua lealdade silenciosa, continuava guiando cada passo, sem pedir nada em troca. A casa de Dona Lúcia já não reconhecia o próprio silêncio. Logo nas primeiras horas da manhã, vozes atravessavam o portão, passos ecoavam no quintal, caixas eram arrastadas de um canto para outro. O cheiro de café agora se misturava ao de milho seco, tecido novo e papel colorido. As bandeirinhas da quermesse começavam a ocupar cada espaço livre, penduradas com cuidado, mas também com improviso, como tudo que nasce da vontade coletiva. Dona Lúcia observava aquela movimentação com sentimentos misturados. Parte dela se alegrava ao ver a casa viva outra vez. Outra parte ainda lutava contra o impulso de controlar tudo, de pedir silêncio, de fechar portas. Era um exercício diário, quase físico, aprender a dividir o espaço e, principalmente, o coração. Caramelo circulava entre as pessoas como se fosse o verdadeiro anfitrião. Parava ao lado de Rosa, recebia carinho das senhoras, seguia seu Anselmo até o quintal, deitava perto da mesa onde as mulheres organizavam as listas de tarefas. Seus olhos atentos pareciam acompanhar cada detalhe, como se estivesse certificando-se de que tudo seguia o rumo certo. Naquele dia, Dona Lúcia sentiu o cansaço chegar mais cedo. As pernas doíam, a cabeça parecia cheia demais. Retirou-se por alguns minutos para o quarto, sentando-se na beira da cama. O som das vozes chegava abafado, mas ainda presente. Caramelo percebeu. Entrou devagar, fechando parcialmente a porta com o focinho, gesto que aprendeu observando Dona Lúcia ao longo dos anos. Aproximou-se e deitou ao lado dela. Às vezes eu penso que estou indo rápido demais, disse ela, olhando para o chão. Passei tanto tempo parada que agora tudo parece demais. Caramelo levantou a cabeça e a observou. Havia ali uma calma firme, como se dissesse que o ritmo era dela, não dos outros. Depois de alguns minutos, Dona Lúcia respirou fundo e voltou para a cozinha. Rosa estava animada, explicando como seria a distribuição das barracas na praça. Seu Anselmo ajustava uma mesa improvisada, medindo com cuidado para não ocupar espaço demais. Dona Lúcia, chamou ele, preciso saber se posso usar umas tábuas que estão guardadas naquele canto do quarto. Ela sentiu um leve aperto no peito ao ouvir a palavra quarto. Ainda era um território sensível. Mas olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, e assentiu. Pode usar, respondeu. Só cuidado com as coisas. Seu Anselmo sorriu agradecido. A confiança, ainda que pequena, tinha peso. No meio da tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens carregadas se aproximaram, e o vento ganhou força. Algumas bandeirinhas se soltaram, caixas precisaram ser recolhidas às pressas. O cheiro de terra molhada subiu antes mesmo da chuva cair. A correria trouxe tensão. Algumas mulheres reclamavam, outras tentavam organizar. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. O barulho, a desordem, tudo parecia demais. Foi quando Caramelo correu até o quintal e empurrou o sino com o focinho. O som metálico ecoou claro, cortando a confusão. Todos pararam por um instante. Rosa olhou em volta e sorriu. É isso, gente. Vamos entrar um pouco, esperar a chuva passar. A decisão foi aceita quase automaticamente. As pessoas se recolheram, protegendo os materiais. A chuva caiu forte por alguns minutos, batendo no telhado, trazendo um som constante, quase acolhedor. Dona Lúcia percebeu que o sino, aquele objeto esquecido, tornara-se uma ferramenta de organização, de pausa. Algo simples, mas poderoso. Quando a chuva cessou, o ar estava mais fresco. O quintal exalava cheiro de terra, e a luz voltou mais suave. O clima também havia mudado. As pessoas estavam mais calmas, mais pacientes.
Naquele fim de semana, a preparação da quermesse avançou bastante. A praça começou a ganhar forma. Bandeirinhas cruzavam o espaço, barracas eram montadas, a fogueira simbólica era desenhada no centro, ainda sem uso. Crianças corriam, ensaiando passos de dança. O bairro parecia mais unido do que nunca. Dona Lúcia participava como podia. Às vezes ajudava a organizar, outras apenas observava. Cada gesto exigia esforço. O corpo reclamava, a mente se cansava, mas havia uma satisfação nova, algo que ela não sentia havia muito tempo. Em uma tarde mais tranquila, enquanto caminhava pela praça com Caramelo, encontrou uma antiga conhecida, Dona Elza, que havia se afastado do bairro há anos. Nunca pensei que ia ver você tão envolvida de novo, comentou Dona Elza. Depois de tudo, achei que você ia se fechar de vez. Dona Lúcia sentiu o peso da frase, mas respondeu com sinceridade. Eu quase me fechei. Mas ele não deixou. Olhou para Caramelo, que caminhava orgulhoso, o rabo balançando lentamente. Dona Elza sorriu, emocionada. Os dias passaram, e a quermesse se aproximava. A casa de Dona Lúcia estava irreconhecível. O quarto antes fechado agora servia como depósito organizado. O quintal era ponto de encontro. A cozinha vivia cheia. Mas nem tudo era fácil. Certa noite, Dona Lúcia sentiu uma dor forte no peito, resultado do cansaço acumulado. Sentou-se, respirou fundo, e pela primeira vez admitiu que precisava diminuir o ritmo. O medo de decepcionar os outros surgiu, assim como o velho hábito de aguentar tudo sozinha. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, colocou as patas dianteiras em seu colo e apoiou o focinho em seu peito. O contato quente, constante, trouxe alívio. Está bem, murmurou ela. Eu vou descansar. No dia seguinte, anunciou que ficaria mais em casa. Rosa tentou argumentar, mas aceitou. Seu Anselmo ofereceu ajuda extra. A comunidade se reorganizou sem reclamar. Dona Lúcia percebeu, então, que aceitar ajuda não significava fraqueza. Era apenas outra forma de cuidado. No dia da quermesse, o bairro acordou cedo. O céu estava limpo, o ar fresco. A praça se encheu de cores, sons e cheiros. Milho cozido, bolo, café, tudo se misturava. Dona Lúcia chegou devagar, apoiando-se no braço de Rosa. Caramelo caminhava à frente, orgulhoso, como se aquele fosse o resultado de sua missão silenciosa. As pessoas a cumprimentavam, agradeciam pela casa, pela disposição. Ela sorria, emocionada, sentindo-se parte de algo maior. Em um momento mais quieto, sentou-se em um banco e observou a praça cheia. Lembrou-se do dia do velório, do salto inesperado de Caramelo, da vergonha, da confusão. Tudo parecia distante agora. Caramelo deitou-se aos seus pés, cansado, mas satisfeito. Seus olhos acompanhavam o movimento, mas sem tensão. Dona Lúcia passou a mão em seu pelo e sentiu uma gratidão profunda. Você mudou tudo, disse baixinho. O cachorro fechou os olhos por um instante, respirando tranquilo. O silêncio que antes sufocava agora dava lugar ao movimento, à vida compartilhada. E Dona Lúcia entendia, finalmente, que algumas transformações começam de forma estranha, desconfortável, mas se revelam necessárias. Depois da quermesse, o bairro parecia outro. As bandeirinhas ainda balançavam na praça, algumas já desbotadas pelo sol, outras rasgadas pelo vento, mas ninguém tinha pressa de retirá-las. Havia um sentimento coletivo de prolongar aquele momento, como se desmontar tudo significasse voltar ao que era antes. Dona Lúcia sentia isso com intensidade. Os dias seguintes foram mais silenciosos, porém não vazios. A casa continuava recebendo visitas, ainda que menos frequentes. Pessoas apareciam para agradecer, trazer um pedaço de bolo que sobrou, devolver alguma panela emprestada. Cada visita era acompanhada de conversa, de lembranças compartilhadas, de risadas contidas. Caramelo, por sua vez, parecia mais lento. No começo, Dona Lúcia atribuiu o comportamento ao cansaço natural dos dias agitados. Ele dormia mais, caminhava com menos pressa, preferia ficar deitado perto da porta da frente ou sob a sombra do quintal. Ainda assim, continuava atento, levantando as orelhas a cada som conhecido. Certa manhã, ao amarrar a corda para o passeio, percebeu que Caramelo hesitou. Ele levantou-se com esforço, deu alguns passos e parou,
olhando para ela com um olhar diferente, mais profundo, quase pedido. Você está cansado, não é? Disse ela, agachando-se com cuidado. Caramelo abanou o rabo lentamente, mas não se aproximou da porta como fazia antes. Dona Lúcia sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez desde o início de tudo, percebeu que talvez fosse ela quem tivesse exigido demais. Decidiu mudar a rotina. Em vez da caminhada longa até a praça, sentaram-se no banco em frente à casa. O sol ainda estava baixo, o ar fresco. O cheiro do café das casas vizinhas se espalhava pela rua. Dona Lúcia observava Caramelo deitado aos seus pés. O peito dele subia e descia com calma, mas havia ali uma fragilidade que ela nunca notara antes. Ele sempre fora presença firme, constante. Vê-lo assim despertava um medo silencioso. Nos dias seguintes, o bairro também percebeu. Rosa comentou que Caramelo parecia mais quieto. Seu Anselmo ofereceu fazer uma casinha melhor para ele, mais protegida do frio da noite. Crianças se aproximavam com cuidado, respeitando o novo ritmo do cachorro. Dona Lúcia começou a prestar mais atenção aos sinais. O apetite diminuíra um pouco. As brincadeiras já não duravam tanto. Ainda assim, Caramelo insistia em acompanhá-la sempre que podia, mesmo que fosse apenas até o quintal. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas no quarto, Dona Lúcia sentiu um barulho leve vindo de fora. Era o sino do quintal, tocado com menos força que o habitual. Ela saiu e encontrou Caramelo de pé, olhando para ela. Ele tocará o sino, mas agora parecia cansado demais para se aproximar. O coração de Dona Lúcia apertou. Aquele sino, que se tornará símbolo de pausa e atenção, agora soava como um pedido. Está tudo bem, meu filho, disse ela, aproximando-se devagar. Eu estou aqui. Levou-o para dentro e sentou-se com ele na sala. O chão fresco parecia aliviar um pouco. Ela passou a mão em seu pelo, sentindo mais quente do que o normal. Não entrou em pânico, mas decidiu que era hora de cuidar com mais atenção. No dia seguinte, pediu ajuda. Chamou Rosa, falou com seu Anselmo, contou que Caramelo precisava descansar. A resposta foi imediata. O bairro se mobilizou de forma natural, sem alarde. Rosa se ofereceu para ajudar nas tarefas de casa. Seu Anselmo trouxe madeira para melhorar a casinha. Dona Elza apareceu com uma manta. Dona Lúcia observava tudo com os olhos marejados. Pela primeira vez, não se sentia culpada por aceitar ajuda. Entendia que aquela rede de cuidado existia por causa do que haviam construído juntos. Caramelo passou a maior parte do tempo descansando. Dona Lúcia ficava ao seu lado, lendo em voz baixa, conversando, lembrando histórias do bairro. Às vezes, ele levantava a cabeça, como se estivesse ouvindo atentamente, e depois tornava a se deitar. Havia momentos de vulnerabilidade também para ela. Em certas noites, o medo a visitava. Sentava-se na cama, escutava a respiração de Caramelo no quarto ao lado e sentia um nó no peito. Pensava em tudo que aquele cachorro havia despertado nela. Pensava no gesto inesperado, no quarto aberto, na casa cheia. E se eu não tivesse ouvido você? Murmurava, olhando para o teto. Em uma dessas noites, levantou-se e foi até o quarto onde Caramelo dormia. Sentou-se no chão ao lado dele, sentindo o frio do piso. Ele abriu os olhos e abanou o rabo, fraco, mas presente. Eu aprendi, sabia? Disse ela, com a voz embargada. Aprendi a abrir a porta. Aprendi a pedir ajuda. Caramelo encostou o focinho em sua mão, gesto simples, mas carregado de significado. Com o passar dos dias, a melhora veio devagar. Não de forma repentina, mas constante. Caramelo voltou a se levantar com mais facilidade, a comer melhor, a se interessar pelos sons da rua. Cada pequena evolução era comemorada silenciosamente por Dona Lúcia. O bairro também acompanhava. Crianças perguntavam como ele estava. Rosa passava diariamente para saber notícias. Seu Anselmo ajustava detalhes na casinha nova, sempre procurando melhorar. Em uma manhã ensolarada, Caramelo levantou-se e caminhou até o portão. Olhou para Dona Lúcia e deu um pequeno latido, quase um convite. Ela sorriu, sentindo um alívio profundo. Vamos devagar, disse, abrindo o portão. Deram apenas alguns passos pela rua. O suficiente para sentir o sol, ouvir os sons familiares, reconhecer o território. O banco da praça ainda estava longe, mas não importava.
Oh! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Importante era o movimento, o retorno gradual. Ao voltarem, Caramelo deitou-se satisfeito. Dona Lúcia sentou-se ao seu lado e fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento leve, o cheiro das plantas, o calor do corpo dele. Naquele momento, compreendeu algo essencial. Caramelo não era apenas o guia silencioso daquela transformação. Ele também precisava ser cuidado, respeitado em seus limites. A lealdade dele nunca exigirá reconhecimento, mas agora pedia equilíbrio. A casa, antes lugar de silêncio pesado, tornará-se espaço de cuidado mútuo. O bairro, antes distante, agora era rede. E Dona Lúcia, antes fechada, aprendia a ser vulnerável sem medo. Caramelo havia cansado, sim. Mas não desistira. Apenas ensinava, mais uma vez, que o amor também sabe a hora de desacelerar. Os dias passaram com um ritmo mais calmo, quase respeitoso. Dona Lúcia aprendeu a medir o tempo pelo descanso de Caramelo. Quando ele dormia, a casa silenciava. Quando se levantava, ainda que devagar, o dia parecia começar de verdade. O sol entrava pelas janelas abertas, iluminando o corredor e alcançando o quarto que antes ficará fechado por tanto tempo. A casinha nova de Caramelo, feita por seu Anselmo, ficava em um canto protegido do quintal. Era simples, mas sólida, com madeira bem lixada e uma manta grossa no interior. Dona Lúcia gostava de observá-lo ali, esticado, respirando tranquilo. Aquela imagem lhe trazia paz, mas também uma sensação de responsabilidade renovada. O bairro continuava atento. A quermesse deixará marcas positivas. As pessoas se cumprimentavam mais, paravam para conversar, sentavam-se juntas na praça ao entardecer. Dona Lúcia agora fazia parte desse movimento. Não como organizadora principal, mas como presença constante, alguém que estava ali de verdade. Em uma tarde morna, Rosa apareceu com uma sacola de pano. Trouxe umas ervas para fazer chá, disse ela. Para acalmar. Dona Lúcia agradeceu e preparou o chá na hora. O cheiro se espalhou pela cozinha, misturando-se ao som distante da rua. As duas sentaram-se à mesa, falando de coisas simples, do tempo, das plantas, das histórias antigas do bairro. Você mudou, comentou Rosa, com delicadeza. Não só por fora. Dona Lúcia sorriu, mexendo o chá. Eu me permiti mudar, respondeu. Caramelo entrou na cozinha e deitou-se perto da mesa, ouvindo as vozes. Rosa observou o cachorro com carinho. Esse aí fez mais do que muita gente, disse ela. Dona Lúcia assentiu, emocionada. Naquela noite, Dona Lúcia voltou a ler a carta encontrada no quarto. Não doía mais como antes. Agora, as palavras pareciam mais leves, como se tivessem cumprido seu papel. Ela percebeu que havia passado anos presa à ideia de promessa não cumprida, quando, na verdade, a vida havia seguido outros caminhos. Dobrou a carta com cuidado e a guardou em uma caixa diferente, junto de outros papéis importantes. Não para esconder, mas para respeitar. Caramelo acompanhava cada gesto, deitado perto da porta, olhos atentos, mas serenos. Certo dia, seu Anselmo apareceu com uma proposta. O pessoal está pensando em usar a casa da senhora como ponto de encontro fixo para algumas atividades, explicou. Reuniões pequenas, coisas do bairro. Nada demais. Dona Lúcia sentiu o velho receio surgir. A casa sempre fora extensão de si mesma. Dividi-la exigia coragem. Mas olhou ao redor. A mesa onde conversava com Rosa, o quarto organizado, o quintal vivo. Eu aceito, disse. Mas com calma. A decisão trouxe novas movimentações. Poucas pessoas, horários definidos, respeito. Dona Lúcia estabeleceu limites claros, e todos aceitaram. O sino do quintal passou a ser usado para anunciar chegadas, pausas, despedidas. Uma regra simples, mas eficaz. Caramelo parecia gostar do som. Sempre que o sino tocava, ele levantava a cabeça, atento, mas sem tensão. Tornará-se parte do cotidiano. Em uma manhã clara, Dona Lúcia decidiu caminhar até a praça novamente. Não era um trajeto longo, mas simbólico. Caramelo caminhava ao seu lado, passos lentos, porém firmes.
O banco onde costumavam sentar estava livre. Sentaram-se ali por um tempo, observando o movimento. Crianças brincavam, idosos conversavam, a vida seguia. Dona Lúcia fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Sentia-se inteira de um jeito novo. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia aceitado o processo. Caramelo deitou-se ao seu lado, o corpo relaxado. Sua presença era calma, quase contemplativa. Em outra tarde, Dona Elsa apareceu, trazendo uma caixa pequena. Encontrei isso em casa, disse ela. Achei que fosse seu. Dentro da caixa, havia um objeto antigo, simples, que Dona Lúcia reconheceu imediatamente. Uma lembrança que pensara ter perdido. O encontro não foi coincidência pura. Dona Elsa havia encontrado a caixa ao arrumar antigos armários, motivada pelas conversas recentes, pelo clima de resgate do bairro. Dona Lúcia segurou o objeto com cuidado, sentindo uma mistura de surpresa e gratidão. Obrigada, disse, com sinceridade. Naquela noite, colocou o objeto em um local visível, na sala. Não como peso do passado, mas como parte da história. Caramelo observava, deitado perto do sofá. Os dias seguintes trouxeram pequenas alegrias. Uma caminhada um pouco mais longa. Uma tarde inteira sem cansaço excessivo. Uma visita inesperada que virou conversa boa. Cada conquista vinha com esforço, com atenção aos limites, com cuidado. Havia também sacrifícios. Dona Lúcia recusou alguns convites, adiou decisões, aprendeu a dizer não. O desejo de agradar a todos precisava ser equilibrado com autocuidado. Caramelo, com seu ritmo constante, era lembrete diário disso. Certa manhã, enquanto regava as plantas do quintal, Dona Lúcia percebeu que o sino estava torto. Chamou seu Anselmo, que ajustou com paciência. Tudo precisa de manutenção, comentou ele. Até o que parece simples. Ela sorriu. A frase ficou ecoando. Naquela tarde, sentou-se com Caramelo no quintal, observando o céu mudar de cor. O som distante da igreja marcava o tempo. O bairro parecia em paz. Sabe, disse ela, acariciando pelo dele, eu passei a vida toda esperando o momento certo para cumprir promessas. E você me mostrou que o momento é agora, do jeito que dá. Caramelo levantou a cabeça e a olhou. Seus olhos estavam vivos, atentos, mas tranquilos. A promessa não era grandiosa, nem precisava ser. Era simples e diária. Cuidar da casa, das pessoas, de si mesma e dele. Estar presente. Abrir portas quando fosse possível. Fechá-las quando fosse necessário. A transformação não tinha fim definido. Era contínua, construída a cada dia. E Dona Lúcia sabia que não caminhava sozinha. Caramelo havia iniciado tudo com um gesto inesperado. Agora, caminhava ao seu lado, não como guia absoluto, mas como companheiro fiel. A promessa que se cumpre devagar, com respeito ao tempo e ao coração. O mês avançou trazendo manhãs mais claras e tardes de calor manso. As árvores da praça estavam mais verdes, como se também tivessem aprendido a respirar melhor depois de tudo o que acontecerá. Dona Lúcia percebeu que já não contava os dias com ansiedade. O tempo passava, e ela passava com ele, sem pressa, sem fuga. A casa, agora ponto de encontro em horários combinados, seguia uma rotina própria. Às terças, pequenas reuniões para organizar atividades simples do bairro. Às quintas, um café coletivo, onde cada um trazia algo e ninguém se sentia em dívida. O sino do quintal determinava o início e o fim. Uma regra respeitada por todos. Caramelo acompanhava cada encontro do seu jeito. Não ficava no centro, mas nunca longe. Deitava perto da porta, levantava-se quando alguém chegava, cheirava mãos conhecidas e depois voltava a descansar. Sua presença era aceita como parte natural do espaço, quase como um guardião silencioso. Em uma dessas tardes, surgiu um pequeno conflito. Nada grave, mas suficiente para trazer tensão. Duas vizinhas divergiram sobre o uso da praça em determinado horário. As vozes se elevaram um pouco, os rostos ficaram rígidos. Dona Lúcia sentiu o corpo enrijecer, o velho impulso de se afastar ameaçando retornar. Caramelo levantou-se e caminhou até o sino. Com um toque leve, fez o som ecoar. O ruído metálico interrompeu a discussão. Houve um silêncio breve, quase constrangido. Dona Lúcia respirou fundo e falou. Vamos sentar um pouco.
A gente resolve melhor assim. As vizinhas aceitaram. Sentaram-se, conversaram, ajustaram horários. O conflito se dissolveu com mais facilidade do que se imaginava. O custo foi o orgulho de cada uma, mas o ganho foi coletivo. Dona Lúcia percebeu que aprenderá algo importante. Não precisava se esconder do desconforto. Podia atravessá-lo. Na semana seguinte, o bairro recebeu visitantes de uma região próxima para uma pequena atividade cultural. Nada grande, apenas uma troca de experiências. A casa de Dona Lúcia serviu de apoio. Ela sentiu o coração acelerar ao pensar em pessoas desconhecidas, mas manteve a decisão. Caramelo observava tudo com atenção renovada. Havia curiosidade em seus olhos, mas também tranquilidade. Ele caminhava entre as pessoas com cuidado, reconhecendo cheiros novos, voltando sempre para perto de Dona Lúcia. Durante a visita, uma senhora se aproximou e comentou sobre o cachorro. Ele tem um jeito diferente, disse. Parece que entende. Dona Lúcia sorriu. Ele sente quando a gente precisa parar, respondeu. A tarde foi agradável. Houve música simples, histórias contadas em roda, risos discretos. O ambiente da casa mudou de novo. Não era mais apenas um lugar de memória ou reconstrução. Tornará-se espaço de troca. Ao final, quando o sino tocou para encerrar, as pessoas agradeceram. Algumas ficaram emocionadas. Outras prometeram voltar. Dona Lúcia sentiu um cansaço bom, daquele que vem depois de algo vivido com sentido. Naquela noite, sentou-se sozinha na sala, com Caramelo deitado perto. O silêncio era diferente agora. Não pesava. Acomodava. Ela pensou no episódio do velório, no salto inesperado, na vergonha que sentirá. Pensou em como aquele gesto havia sido interpretado de tantas formas. Percebeu que, se tivesse se fechado naquele momento, nada disso teria acontecido. A coincidência de Caramelo estar ali, de agir daquele jeito, não parecia mais acaso. Ele conhecia aquele ambiente, aquelas emoções, aquela casa. Seu gesto fora consequência de tudo que viveram juntos. Nos dias seguintes, Dona Lúcia recebeu uma proposta inesperada. Rosa sugeriu que ela participasse mais ativamente da coordenação das atividades do bairro. Não como líder única, mas como referência. A ideia trouxe dois obstáculos imediatos. O primeiro era o medo de falhar. O segundo, o receio de perder o equilíbrio que havia conquistado. Ela pediu tempo para pensar. Conversou com seu Anselmo, que foi direto. A senhora não precisa carregar tudo. Só estar presente já ajuda. Conversou com Dona Elza, que disse algo simples. Às vezes, aceitar é confiar. E conversou com Caramelo, numa dessas conversas silenciosas que só os dois entendiam. Sentou-se no chão, encostou-se nele e ficou ali por um tempo. No dia seguinte, respondeu que aceitava, com condições. Limites claros, divisão de tarefas, respeito ao ritmo. A resposta foi bem recebida. O bairro já aprenderá a respeitar o tempo das pessoas. Essa era uma mudança real. O ambiente seguiu se transformando. Pequenas melhorias na praça, bancos pintados, plantas cuidadas. Nada grandioso, mas constante. O bairro se reconhecia em pequenos gestos. Certa tarde, enquanto caminhavam lentamente pela rua, Caramelo parou diante da casa onde tudo começara a se fechar anos atrás. Ele olhou para Dona Lúcia, depois para a porta, e sentou-se. Ela entendeu o pedido. Abriu o portão e entrou com ele. Caminharam até o quarto. Não havia mais peso ali. Apenas lembranças organizadas, espaço livre, luz entrando. Dona Lúcia percebeu que aquele quarto já não definia sua dor. Era parte da casa, não um segredo. Sentou-se na cama por alguns minutos, com Caramelo ao lado. Acariciou seu pelo e sentiu gratidão. Não uma gratidão exagerada, mas firme, madura. Ao sair, fechou a porta do quarto, não por medo, mas por escolha. Havia aprendido a abrir e fechar quando necessário. O bairro começou a comentar como a casa de Dona Lúcia parecia diferente. Mais clara, mais viva. Algumas pessoas diziam que era por causa do cachorro. Outras, por causa dela. A verdade era que uma coisa não existia sem a outra. Em um domingo de manhã, houve um encontro simples na praça. Café compartilhado, conversa solta. Dona Lúcia chegou com Caramelo e sentou-se no banco habitual.
Rosa aproximou-se e comentou, olhando ao redor. Você reparou como todo mundo está mais junto? Dona Lúcia observou as pessoas, as risadas, os gestos pequenos de cuidado. Reparei. E sei quando começou. Caramelo deitou-se aos seus pés, tranquilo. O sol aquecia a praça. O sino da igreja tocou ao longe, marcando o tempo. Naquele momento, Dona Lúcia entendeu que o bairro havia se reconhecido. Reconhecido suas fragilidades, suas forças, sua capacidade de cuidar uns dos outros. E Caramelo, com sua presença fiel, fazia parte desse reconhecimento. Não era o fim de nada. Era a continuidade. Uma história que seguia sendo escrita em passos lentos, em encontros simples, em escolhas conscientes. E tudo isso porque, um dia, um cachorro caramelo decidiu pular onde ninguém esperava, quebrando um silêncio que precisava ser quebrado. O tempo seguiu seu curso com uma naturalidade que Dona Lúcia não conhecia havia muitos anos. As manhãs já não começavam com aquele peso no peito, e as noites não terminavam em pensamentos circulares. Havia preocupações, sim, mas elas vinham e iam, sem se instalar. A casa parecia ter aprendido a respirar junto com ela. Caramelo acompanhava esse novo ritmo com uma serenidade quase pedagógica. Já não precisava se impor, tocar o sino com frequência ou se colocar entre as pessoas. Bastava estar. Sua presença havia se tornado um sinal silencioso de equilíbrio. Quando ele se deitava, todos pareciam entender que era hora de diminuir o tom. Quando se levantava e caminhava pelo quintal, a vida retomava seu fluxo. Dona Lúcia passou a perceber mudanças também em si mesma. O espelho devolvia uma imagem mais relaxada. Os ombros estavam menos tensos, o olhar mais atento ao redor. Ela se permitia pequenos prazeres, como sentar-se ao sol da manhã com uma xícara de café ou cuidar das plantas sem pressa. A casa, que antes parecia guardar ecos do passado, agora acumulava novos sons. Risadas baixas, passos conhecidos, o sino tocando suavemente. Até o corredor, antes evitado, tornará-se passagem natural entre os cômodos. O quarto permanecia organizado, aberto durante o dia, fechado à noite por escolha. Não havia mais medo naquele gesto. Em uma tarde calma, Dona Lúcia recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher do bairro vizinho, trazida por Rosa, interessada em saber como haviam conseguido organizar tantas atividades sem conflitos grandes. Dona Lúcia ouviu, pensou por alguns segundos e respondeu com honestidade. A gente aprendeu a ouvir mais do que falar. E a parar quando precisa. Caramelo estava deitado perto da porta, atento. A visitante observou o cachorro com curiosidade. Ele ajuda nisso, não ajuda? Dona Lúcia sorriu. Mais do que você imagina. A conversa se estendeu, e Dona Lúcia percebeu algo curioso. Pela primeira vez, estava compartilhando sua experiência sem se sentir exposta. Não era uma história de superação grandiosa. Era apenas a vida acontecendo de forma mais consciente. Nos dias seguintes, pequenas tensões surgiram, como sempre acontece quando pessoas convivem mais. Uma reunião atrasada, uma tarefa esquecida, um comentário atravessado. Antes, essas situações fariam Dona Lúcia se retrair. Agora, ela respirava, escutava, falava quando necessário. Caramelo parecia perceber esses momentos. Aproximava-se, sentava-se ao lado dela, oferecendo presença silenciosa. Não resolvia nada diretamente, mas ajudava a manter o centro. Certo dia, ao final de uma reunião, Dona Lúcia sentiu um cansaço diferente. Não era físico. Era um desgaste emocional leve, como se tivesse gasto energia demais tentando equilibrar tudo. Sentou-se no quintal, à sombra, e fechou os olhos por alguns minutos. Caramelo veio até ela e deitou-se com o corpo encostado em sua perna. O contato trouxe alívio imediato. Eu ainda tenho muito a aprender, disse ela em voz baixa. Caramelo suspirou, aquele som leve que parecia concordância. Naquela semana, Dona Lúcia decidiu reduzir um pouco as atividades na casa. Avisou a todos com antecedência. O bairro aceitou sem questionar. A maturidade coletiva era visível. Com mais tempo livre, ela voltou a fazer coisas que havia deixado de lado. Leu livros antigos, organizou fotografias, escreveu algumas cartas que nunca enviaria, mas precisava escrever. Cada gesto era um encontro consigo mesma. Caramelo acompanhava, deitado perto, às vezes levantando para beber água, às vezes apenas mudando de posição.
O som de sua respiração tornou-se um marcador de tempo para Dona Lúcia. Enquanto ele respirava tranquilo, tudo parecia no lugar. Em uma manhã especialmente clara, ela decidiu lavar o quintal. A água escorria pelo chão, refletindo a luz do sol. O cheiro de limpeza misturava-se ao das plantas. Caramelo observava de longe, curioso, mas sem se molhar. Ao terminar, Dona Lúcia sentou-se no degrau da porta e olhou ao redor. A casa parecia nova, não pela pintura ou pelos móveis, mas pela forma como era habitada. Pensou em tudo que havia evitado durante anos. Pensou em como o gesto de Caramelo havia sido interpretado como inadequado, quando, na verdade, fora um pedido de atenção. Um pedido que ela quase ignorou. Se eu tivesse te puxado e fechado tudo de novo, murmurou, olhando para ele, nada disso teria acontecido. Caramelo levantou a cabeça e a encarou. Seus olhos estavam vivos, atentos, cheios daquela calma firme que a acompanhará desde o início. Naquele dia, receberam a visita de algumas crianças da rua. Vieram devolver bolas que haviam caído no quintal. Dona Lúcia as convidou para entrar e ofereceu água. Caramelo aproximou-se devagar, deixando que o acariciassem com cuidado. As crianças riam, falavam alto, mas respeitavam o espaço. Era bonito ver como o cuidado havia se espalhado de forma natural. Não havia regras rígidas, apenas observação e respeito. Quando as crianças foram embora, Dona Lúcia percebeu que o quintal estava um pouco bagunçado. Antes, isso a incomodaria. Agora, apenas sorriu e organizou aos poucos. À noite, sentou-se na sala com Caramelo. A luz era suave, o ar fresco. O bairro estava quieto, mas não silencioso. Havia sons distantes de conversas, passos, vida. Ela fechou os olhos por alguns segundos e sentiu uma gratidão profunda. Não por algo específico, mas pelo conjunto. Pela casa, pelo bairro, por Caramelo. O cachorro levantou-se, caminhou até o sino e o tocou de leve. O som ecoou suave, quase como um lembrete. Dona Lúcia abriu os olhos e sorriu. Eu sei, disse. Hora de descansar. Apagou algumas luzes, fechou a porta da frente e caminhou pelo corredor. Parou diante do quarto por um instante, tocou a madeira da porta e seguiu adiante. Caramelo entrou no quarto dela e deitou-se no lugar de sempre. Dona Lúcia acomodou-se na cama, sentindo o corpo relaxar. A casa havia aprendido a esperar. Esperar o tempo de cada coisa, de cada pessoa. Não exigia pressa, não cobrava explicações. Apenas oferecia abrigo. E Caramelo, fiel como sempre, permanecia ali. Não como herói de gestos grandiosos, mas como companheiro atento, que ensinara a todos que, às vezes, o maior ato de amor é ficar. O outono começou a se anunciar com tardes mais longas de luz dourada e ventos suaves que carregavam o cheiro das árvores mudando de cor. Dona Lúcia caminhava pelo quintal, sentindo a grama úmida sob os pés, com Caramelo ao seu lado. O cachorro mantinha o ritmo calmo, mas atento a cada passo, farejando o ar e observando movimentos distantes. Havia algo na atmosfera daquela época do ano que fazia o coração dela bater mais devagar, e ao mesmo tempo, com mais intensidade. Naquela manhã, ela decidiu revisitar memórias antigas. Pegou uma caixa de fotos que estava no armário da sala e se sentou no chão, deixando Caramelo deitar-se perto. As imagens eram de diferentes épocas da sua vida, algumas traziam risadas, outras momentos de dúvida ou de solidão. Ela observava cada detalhe e sentia um misto de saudade e gratidão. Caramelo inclinava a cabeça de vez em quando, como se também estivesse revisitando o passado. Era impressionante como ele parecia captar a emoção do momento sem precisar de palavras. Um simples olhar dele trazia conforto e compreensão. Enquanto folheava as fotos, Dona Lúcia encontrou uma que não via há muitos anos. Era uma fotografia da praça do bairro, de quando ela ainda era jovem, cercada por vizinhos, sorrisos espontâneos e uma sensação de comunidade que se perdia com o tempo. Olhou ao redor e percebeu que o espaço ainda guardava ecos daquele sentimento, agora restaurado com pequenas ações cotidianas. Decidiu que era hora de revisitar algumas pessoas do passado, vizinhos que haviam se afastado ou que ela mesma havia perdido contato. Precisava sentir novamente a conexão que a comunidade podia oferecer, mas desta vez com consciência e limites. A primeira visita foi a uma senhora idosa, conhecida por sua habilidade com bordados. Dona Lúcia levou algumas ervas e doces caseiros. A recepção foi calorosa,
cheia de lembranças compartilhadas e risadas contidas. Caramelo permaneceu em silêncio, deitado próximo à porta, mas atento aos movimentos e aos cheiros. Durante a conversa, surgiu um pequeno desentendimento. Um comentário sobre a infância provocou uma reação inesperada. Antes, Dona Lúcia teria recuado, sentindo vergonha ou desconforto. Agora, respirou fundo, manteve o olhar firme e respondeu com calma. A conversa retomou o tom de amizade. Caramelo levantou a cabeça e abanou o rabo levemente, como aprovando a postura dela. Nos dias seguintes, ela continuou o reencontro com outras pessoas do bairro. Cada visita trazia memórias, algumas doces, outras desafiadoras. Dona Lúcia aprendeu a lidar com o passado sem ser engolida por ele. E Caramelo estava sempre ali, como âncora de estabilidade, lembrando-a de que o presente tinha importância igual ao que se foi. Em uma dessas tardes, recebeu a visita de uma antiga amiga de infância, que havia retornado ao bairro após anos morando em outra cidade. As duas sentaram-se na sala, conversando sobre a vida, sobre escolhas, sobre perdas e conquistas. Caramelo aproximou-se com cuidado, oferecendo presença silenciosa, e a amiga parecia sentir seu olhar compreensivo. A conversa se estendeu até o entardecer. Dona Lúcia percebeu que havia descoberto algo importante. A vida do passado não precisava ser reconstruída completamente para ser valorizada. Era possível integrar memórias antigas à realidade presente, criando uma narrativa pessoal mais rica e consistente. Certa noite, enquanto caminhava pelo quintal, ouviu passos familiares se aproximando da casa. Era Rosa, trazendo notícias de novos acontecimentos no bairro. Elas sentaram-se no banco do quintal, observando o céu tingido de laranja e rosa. Caramelo deitou-se aos pés de Dona Lúcia, sentindo a energia leve da conversa. Rosa contou sobre pequenas mudanças na praça, sobre vizinhos que desejavam se engajar mais em atividades culturais. Dona Lúcia ouviu, absorvendo cada detalhe, percebendo como tudo que havia sido iniciado continuava a crescer de forma natural. A confiança no processo era algo novo para ela, e sentia-se fortalecida por isso. Na manhã seguinte, o bairro recebeu a visita de um grupo de crianças para aprender sobre plantas e cuidados com animais. Dona Lúcia preparou atividades simples, mas significativas, ensinando sobre regar plantas, observar insetos e respeitar a natureza. Caramelo era o destaque silencioso, permitindo que cada criança acariciasse seu pelo, oferecendo lições sem palavras sobre paciência, respeito e lealdade. Durante a atividade, uma criança se assustou com um barulho de vento forte. Caramelo imediatamente se levantou, aproximando-se dela, encostando-se suavemente e transmitindo segurança. Dona Lúcia percebeu que aquele gesto simples consolidava tudo o que haviam construído juntos: confiança, empatia e presença. Ao final do dia, sentaram-se no banco da praça. O céu estava limpo, e as cores do outono tingiam as árvores. A comunidade parecia mais unida, mais consciente da importância de cada gesto, de cada cuidado. Dona Lúcia olhou para Caramelo e sentiu gratidão profunda, não apenas pela companhia, mas pela forma como ele havia moldado uma nova percepção de vida. As noites tornaram-se momentos de reflexão. Dona Lúcia escrevia pequenas notas sobre aprendizados, sobre desafios enfrentados e superados. Caramelo permanecia ao lado, respirando calmamente, lembrando-a de que cada passo era válido e que o ritmo não precisava ser acelerado. Em uma tarde particularmente ensolarada, Dona Lúcia decidiu organizar uma pequena festa no quintal para agradecer à comunidade e celebrar a renovação das relações. Preparou comida simples, arrumou flores, convidou vizinhos próximos. Caramelo circulava, aproximando-se de todos, distribuindo afeto silencioso, latidos suaves e olhares atentos. O evento transcorreu com alegria. Risos, conversas, brincadeiras. Pequenos obstáculos surgiram, como a falta de algumas cadeiras ou a necessidade de reorganizar mesas, mas cada problema foi resolvido coletivamente, reforçando o espírito de cooperação. Caramelo, como sempre, parecia coordenar a energia do ambiente apenas com sua presença calma. Quando o sol começou a se pôr, Dona Lúcia sentou-se no banco com Caramelo aos pés. Observou o bairro reunido, pessoas conversando e crianças brincando. Sentiu uma felicidade profunda, aquela sensação de que tudo que fora vivido, cada gesto, cada cuidado, cada aprendizado, havia convergido para um presente significativo. Caramelo deitou-se, encostando a cabeça nos pés dela. O silêncio era confortável, quase musical. Dona Lúcia percebeu que não havia mais pressa, nem ansiedade,
nem necessidade de provar nada. Tudo estava no lugar certo. A comunidade, a casa, o bairro e, sobretudo, o coração dela, aprendiam a caminhar juntos. A noite caiu com estrelas brilhando timidamente no céu de outono. Dona Lúcia sentiu o vento leve tocar seu rosto e fechou os olhos, respirando fundo. Caramelo suspirou ao seu lado. Tudo estava certo, porque a vida, quando respeitada em seu ritmo natural, encontrava harmonia. E naquele momento, entre o silêncio do quintal e o soprar do vento, Dona Lúcia compreendeu que Caramelo, com sua fidelidade silenciosa, havia transformado não apenas sua vida, mas também a do bairro inteiro. Ele não precisava de reconhecimento, porque seu valor residia na constância, na presença e na capacidade de ensinar com pequenos gestos. O inverno se aproximava com sua luz pálida e o ar frio que entrava pelas frestas das janelas, mas dentro da casa de Dona Lúcia reinava um calor diferente, feito de histórias vividas, de memórias cuidadas e de presença constante. Caramelo estava estendido no tapete da sala, olhando pela janela o movimento silencioso do bairro, observando as folhas caírem das árvores e o céu refletir tons acinzentados que anunciavam a estação. A tranquilidade do cachorro parecia se espalhar pelo ambiente, como se cada fio de pelo fosse emissor de paz. Dona Lúcia sentou-se em sua poltrona preferida, uma xícara de chá quente nas mãos. A luz suave do fim de tarde entrava pelas cortinas, pintando padrões no chão de madeira. Ela pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses, desde aquele primeiro salto de Caramelo até os encontros cotidianos que transformaram não só a casa, mas o bairro inteiro. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto, um reflexo de gratidão que não precisava de palavras. As pequenas vitórias se tornaram evidentes: a praça organizada, o respeito silencioso entre vizinhos, a retomada de laços antigos, o cuidado coletivo com crianças e plantas. Cada gesto cotidiano carregava a força de um aprendizado duramente conquistado, e a fidelidade silenciosa de Caramelo era o fio condutor de toda aquela transformação. Ele não precisava de aplausos, mas todos sentiam o impacto de sua presença. Naquela tarde, Rosa apareceu trazendo algumas sacolas com mantimentos e lembranças simples, como sementes de flores e livros infantis. Ela sorriu, observando Caramelo se levantar e aproximar-se, abanando o rabo com alegria. "Olha só", disse Rosa, "como ele mudou tudo. Até a senhora parece diferente." Dona Lúcia sorriu, acariciando o pelo do cachorro. "Eu mudei, sim. Mas aprendi com ele. Aprendi a esperar, a ouvir e a confiar." Rosa sentou-se, e as duas conversaram longamente sobre os acontecimentos do bairro, sobre os desafios que surgiram e foram resolvidos, e sobre como pequenos gestos podem ter impactos enormes. Caramelo deitou-se entre elas, respirando calmamente, participando silenciosamente da conversa. Naquela mesma semana, Dona Lúcia recebeu uma proposta inesperada: organizar uma pequena feira de bairro, com comidas típicas, artesanato e apresentações culturais. Inicialmente, sentiu um frio na barriga, lembrando-se de todas as responsabilidades que já assumirá. Mas ao olhar para Caramelo, sentiu coragem. Ele estava ali, firme e constante, lembrando-a de que cada passo podia ser dado no seu próprio ritmo, e que não precisava enfrentar nada sozinha. A preparação para a feira envolveu o trabalho coletivo. Crianças ajudavam a organizar mesas, vizinhos pintavam cartazes, Dona Lúcia supervisionava com cuidado, e Caramelo circulava, oferecendo atenção a todos. Cada obstáculo, como mesas quebradas ou confusões durante a montagem, era resolvido com paciência e cooperação. Nenhum gesto era grandioso, mas cada um era importante. No dia da feira, o bairro inteiro parecia mais vivo do que nunca. Risos ecoavam, aromas de comida caseira preenchiam o ar, cores vibrantes das decorações alegravam os olhos. Caramelo, vestido com uma pequena bandana feita por Rosa, caminhava entre as pessoas, aceitando carinhos, latindo suavemente quando era necessário chamar atenção para algo, mas sempre com cuidado e presença. Dona Lúcia observava tudo com emoção. Cada sorriso que surgia, cada gesto de cuidado entre vizinhos, era um reflexo de todo o caminho que haviam percorrido. O passado, com suas dificuldades e silêncios, havia sido integrado ao presente de forma harmoniosa, e a comunidade estava mais próxima, consciente do valor do afeto e da fidelidade. No meio da tarde, um pequeno imprevisto aconteceu. Um vento mais forte derrubou parte das decorações, assustando as crianças. Caramelo correu, aproximando-se de cada uma, oferecendo conforto e estabilidade com sua presença firme. Dona Lúcia correu atrás, ajustando o que podia,
sentindo uma onda de alívio ao ver que todos se sentiam seguros. O incidente serviu para reforçar laços, mostrando que juntos poderiam enfrentar qualquer contratempo com serenidade e união. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Dona Lúcia subiu ao pequeno palco improvisado para falar algumas palavras. O bairro silenciou, e Caramelo permaneceu ao lado, atento, como se entendesse a importância daquele momento. Quero agradecer a cada um de vocês, começou ela, com a voz firme, mas cheia de emoção. Por cada gesto de amizade, de cuidado, por cada momento em que se permitiram ouvir e entender. E, principalmente, por aprenderem que a vida pode ser vivida de forma mais gentil, quando temos paciência e coragem para nos abrir. O silêncio se manteve por alguns segundos. Então, aplausos suaves surgiram, crianças bateram palmas, e risos espontâneos preencheram o espaço. Caramelo abanou o rabo, reconhecendo a energia do momento, mas sem se deixar levar pela euforia. Ele sabia que a alegria verdadeira vinha do equilíbrio, da presença constante, do cuidado silencioso. Após o discurso, as pessoas começaram a circular novamente pelo espaço. Caramelo caminhava junto de Dona Lúcia, observando cada detalhe, cada gesto de afeto entre vizinhos. Era impressionante como a comunidade havia mudado. Não era algo grandioso, mas contínuo, construído com pequenas ações que geraram grandes impactos. Mais tarde, quando a feira se aproximava do fim, Dona Lúcia sentou-se no banco da praça com Caramelo ao seu lado. O céu estava limpo, e o frio do outono tornava o ar mais fresco, mas confortável. Olhou ao redor e percebeu que o bairro estava unido, pessoas conversando, crianças brincando, vizinhos colaborando. Tudo aquilo era resultado de uma caminhada paciente, de um gesto inesperado e corajoso de um cachorro caramelo que, de maneira silenciosa, mudou vidas. Ela sentiu uma felicidade profunda, daquelas que não se explicam facilmente. Cada sacrifício, cada esforço, cada escolha feita ao longo do tempo convergiu para aquele momento. A fidelidade de Caramelo, a paciência da comunidade e a coragem de enfrentar desafios juntos haviam gerado um final digno de lembrança. Naquele instante, uma brisa suave tocou o rosto de Dona Lúcia, e ela fechou os olhos, inspirando profundamente. Caramelo deitou-se com a cabeça nos pés dela, respirando de forma ritmada e tranquila. Era como se o cachorro entendesse que a vida, apesar de seus desafios e imprevistos, podia ser plena, cheia de amor e gratidão. O bairro, agora mais consciente, mais unido e cheio de vida, refletia a transformação que começara com pequenos gestos, mas que se consolidara com presença e dedicação. Dona Lúcia percebeu que o verdadeiro valor estava na constância, na paciência e na coragem de se abrir para o mundo sem pressa. Ao final da tarde, ela entrou em casa, Caramelo seguindo logo atrás. A casa estava aquecida, acolhedora, cheia de lembranças, mas também de espaço para novos momentos. Ela sentou-se na poltrona e Caramelo deitou-se ao seu lado, a cabeça apoiada suavemente em seu colo. O silêncio era confortável, pleno, carregado de significado. Dona Lúcia acariciou pelo dele, sentindo a suavidade e a firmeza da presença do cachorro. Ele levantou a cabeça, olhou para ela com aqueles olhos fiéis, e abanou o rabo levemente. Era como se dissesse, nós conseguimos. Ela sorriu, sentindo lágrimas discretas escorrerem pelo rosto, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de reconhecimento, de alívio e gratidão. Tudo estava bem. Tudo havia sido construído com esforço, paciência e amor. Caramelo permaneceu ao lado dela, testemunhando cada sensação, cada emoção, como sempre fizera. A noite caiu com estrelas brilhando no céu limpo de inverno. Dona Lúcia fechou os olhos, respirando profundamente, sentindo a vida pulsar ao redor. Caramelo deitou-se completamente, relaxado, e a casa inteira parecia respirar junto com eles. Cada som distante da rua, cada aroma do quintal, cada luz suave refletida nas paredes trazia a sensação de que tudo estava no lugar certo. O bairro, a comunidade, a casa e, sobretudo, o coração de Dona Lúcia e Caramelo estavam alinhados. A fidelidade silenciosa de um cachorro caramelo havia transformado não apenas a vida dela, mas de todos ao redor, ensinando que o amor verdadeiro se manifesta em presença, cuidado e constância. E assim, naquela noite clara e tranquila, Dona Lúcia e Caramelo descansaram, sabendo que haviam construído um lar e uma comunidade onde a esperança, a amizade e a alegria tinham espaço para florescer. Um final feliz, pleno, emocionante e merecido, fruto de gestos simples, coragem e fidelidade. Fim.
Você chegou até aqui? Então comente esperança, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.